Boa noite a todos. Pauta da audiência pública em 26/5/2026, presidida pela Comissão Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas. Eu, vereador Adilmardo Antônio Schwab. Todos de pé para a gente fazer a oração. Fazendo um favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós. Nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, o Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e de toda acepção de pessoas, da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Audiência pública apresentação do projeto de lei número 06/2026, de autoria do prefeito municipal. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício em 2027 e das outras providências. Não precisa. Passo a palavra ao senhor Adilson Aparecido de Souza, contador da Prefeitura, para a apresentação do projeto. Ao final, vai haver 5 minutos para os senhores vereadores, se necessitar, se tiver interesse em fazer algumas perguntas. Obrigado. Muito boa noite a todos. Boa noite, pessoal presente. Cumprimento o presidente. Em nome dele, cumprimento toda a mesa. Cumprimento todos que estão assistindo na rede social. A gente agradece essa oportunidade de estar prestando conta, né, nosso compromisso desde a posse, com a transparência do nosso governo. A gente segue com essa responsabilidade de, como se diz, de respeitar o dinheiro, né, dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto. Então, a gente vai estar sempre, em todo quadrimestre, trazendo essa transparência do nosso governo aí, e que a gente possa sempre, juntamente com a Câmara, a gente poder devolver à população da melhor forma possível ao dinheiro que é do povo. Conte sempre com a gente aí. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês, boa noite ao presidente da Câmara, ao Bibi, presidente da comissão, e a todos os vereadores, ao público presente, e boa noite também à comunidade de Reduto, né? O objetivo dessa audiência, os objetivos são apresentar sobre o terceiro quadrimestre de 2025, o primeiro quadrimestre de 2026
e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é uma exigência do artigo 48, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também do artigo 9º, que fala que até ao final dos meses de maio, fevereiro, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deverá demonstrar o cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em audiência pública, perante a comissão referida na Constituição, que, no caso aqui, é a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Na prestação de contas, a ideia é desnudar todos os recursos que foram arrecadados e também todas as despesas realizadas. E, num terceiro momento, o cumprimento dos índices obrigatórios e constitucionais, começando pelas receitas, e como o artigo 9º pede que seja quadrimestralmente, para que se tenha uma evolução, né, do visão. Então, tem aqui, esse aqui é o primeiro quadrimestre de 2022. Esse aqui é de 2023, de 24, de 25, e este agora, o presente, o primeiro quadrimestre de 2026. Com essa evolução dos últimos 5 anos, dá uma ideia de como foi a evolução para que um número, quando ele é isolado, não dá a ideia de movimento e fica mais difícil a compreensão. Então, isso mostra que há uma evolução em 2023 muito pequena em relação a 2022, em 2024 já foi acentuada, 2025 e 2026 vê que sequer recuperou a inflação, né? Porque a inflação mais o crescimento da economia, que se aproxima aí a 8%, 9%, deveria ficar em 2025 com 14 milhões e meio e agora 15 milhões, né, e meio. E, no entanto, foi para 13.300 e 13.800. Já uma visão não só do primeiro quadrimestre. No anterior, eu comparei quadrimestre, sempre só o primeiro quadrimestre, que é de janeiro a abril de cada ano, ok? Agora eu vou mostrar todos os quadrimestres, um do lado do outro, que é o primeiro quadrimestre, segundo e terceiro de 2022, o primeiro, segundo e terceiro de 2023, até agora, 2026. Os que estão destacados aqui com esses amarelos, que são referentes ao primeiro quadrimestre. E, logo do lado, é o segundo quadrimestre e o último é o terceiro, né? No caso aqui do segundo quadrimestre de 2026 e o terceiro, na verdade, trata-se de projeção, ok? Agora, todos os demais são valores efetivamente arrecadados, ok? Precisamente. E daqui, o que observa que, embora houve uma certa estagnação em 2025, nos primeiros quadrimestres, mas nos segundos e nos terceiros quadrimestres, houve um incremento superior aos quadrimestres dos exercícios anteriores. Para finalizar, então, primeiro eu apresentei só o primeiro quadrimestre,
Depois eu apresentei todo o conjunto dos quadrimestres dos últimos 5 anos. E agora, para encerrar, também é das receitas, mas a evolução ao longo dos anos, ok? Desde 2013, a receita efetivamente arrecadada é a que está de azul, né? 13 milhões lá em 2013, também 13.600 em 2014, 13.300, e aí 2016 melhorou para 15.500, caiu em 2017, 2018 foi a mesma coisa de 2016, aí a partir de 2019 houve esse incremento com o auge, né, aqui em 2022. Uma queda, né, do ponto de vista real em 2023, recuperando 2024, e a tendência é de uma evolução nos próximos anos, mais estável, não tão íngreme quanto foi aqui nesse período de 2019, 20, 21, 22, mas mais perene, mais constante, ok? Aí em 2022, o que destaca foi o grande volume de repasse de emendas impositivas e emendas PIX, né? Agora, o laranja é o mesmo valor do azul. A diferença que lá em 2013, arrecadou 13.421.000, correto? Agora, esse valor no dinheiro de hoje, em 2016, se a gente atualizar pela inflação, em 2026, quanto que seria hoje, ok? Então, aí, colocando a inflação, o que arrecadou lá em 2013, efetivamente, no dinheiro de hoje, seria 27 milhões. Caiu para 26, 24, 25, 23, e só em 2018 que começou a retomar 23, 26, 30, 36 e 43. Comparando, então, o dinheiro de hoje com cada um desses anos, é o que está na linha laranja. E aí, na linha laranja, vocês podem ver que a projeção de 2025 a 2028 é uma crescente, mas uma crescente mais tênue, né? Mas é constante, sem oscilação, né? E o que mais fundamenta aquele pico nessa faixa foi os recursos extras da pandemia, a partir do ano 2020, e também a recuperação, é um acordo que teve entre a AMM, o Ministério Público e o governo do Estado, de devolução de um recurso que foi apropriado indevidamente nesse período aqui de 2015, 16, 17 e 18, né? Por isso houve essa queda em termos de poder aquisitivo, né? Então, só para a gente ter esta visão. Vamos agora para as despesas, né? Eu vou seguir a mesma dinâmica das despesas, comparando primeiro só os quadrimestres, sempre o primeiro quadrimestre, que é de janeiro a abril de 2022, a janeiro a abril de 2023, 24, 25 e 26. E vocês podem ver que o volume gasto lá em 2022 foi muito alto, 2023, 24 e 25 foi o menor em relação aos anos anteriores, para se adequar à arrecadação. Este ano já há um incremento relevante em relação ao ano passado, porém sequer é o mesmo investimento do que em relação a 2024, né? Isso em termos de gasto, né? Agora, vamos comparar também a despesa, só que agora todo o quadrimestre, ok? De 2022 até 2026, sabendo que o segundo e o terceiro quadrimestre de 2026 é projeção.
Fora isso, todos os demais são valores reais, né, efetivamente aplicados. Os que estão em destaque de um amarelo mais forte é o primeiro quadrimestre desse ano. Os demais com um amarelo mais tênue, né, um bege, é o primeiro quadrimestre dos anos anteriores, ok? Então, vocês podem ver que sempre o terceiro quadrimestre é onde que fica o maior volume de gasto, com exceção, está vendo, lá em 2024, porque em 2024, ano eleitoral, aí muda de governo e houve um corte abrupto das despesas, principalmente depois de agosto e mais intensamente outubro, novembro e dezembro, né? Por isso que fez isso aqui com essa barra, né? Como que foi no ano passado, não há crescente, e a tendência também deste ano é da maneira que deverá ser, ok? Aqui também, em analogia com as receitas, agora uma visão anualizada das despesas desde 2023. O que foi gasto efetivamente é o que está de azul. Já o que está em laranja é o valor que foi gasto, mas no valor de hoje, que a gente chama de trazer a valor presente, ok? Então, no dinheiro de agora, de 2026, quanto que se gastou lá em 2013? 24 bilhões. Depois foi 26, 23, 24, 25, 22 em 2018. Por causa da queda das receitas. Aí, quando foi incrementar as receitas a partir de 2019, aí foi 23, 27, 35, 51. Ok? E já em 2023 caiu para 42, depois 38, e no ano passado fechou com 34, né? Este ano, 48, depois 49 e depois 51. E isso no valor presente, sendo que o valor da época deverá ser em torno de 56 milhões em 2028. Esta aqui é a composição dos gastos deste ano, tanto do primeiro quadrimestre, mas a projeção até o final do ano está composto desta maneira. Um investimento em torno de 5 milhões de reais, né? E o mesmo quadro, que é este de 2025. No ano passado foi investido 2.442.000, né? Este ano a ideia é investir o dobro, 5 milhões. Em termos de dívida, que tradicionalmente aqui sempre foi abaixo de 1%, 2%, mas já no ano passado, foi 4%, né? E este ano também os 4%. Além disso, tem as sentenças judiciais, que também não eram relativamente, era oscilante, né? Mas assim, no ano passado foi um volume muito alto e este ano também muito alto para regularizar as finanças e limpar o nome do município de Reduto, né? Já que desde a sua emancipação em 1997, que está no CADIM, estava, né? No CADIM e impedido de receber muitas verbas voluntárias. E com a negociação, na época era o Banco Benji, que foi vendido para o Banco Itaú, que entrou com ação, a gente já pagou a metade, né? E este ano a gente deve pagar mais cerca de R$1 milhão, né? Além disso, tem outros precatórios e a gente vai honrar todos eles integralmente esse ano.
os gastos com pessoal, no ano passado, era menor, né? No ano passado foi 57%, 18 milhões. Este ano, 51%. Ok? Investimentos, dívidas, juros, essa que é a composição das despesas. Esse aqui também é a composição das despesas ao longo dos anos. Então, aqui é para vocês verem, esse azul mais forte aqui é gasto com pessoal, tem a legenda ali embaixo. O cinza é outras despesas correntes. Aí, e vocês veem que houve muita terceirização, né, com esses gastos aqui de 2021, e 22 e 23. Já em 2024, uma queda, e com uma queda mais acentuada em 2025. Ok? Então, o que tinha muito de terceirizados, como está tomando posse, então está substituindo por mão de obra, e aí está possibilitando retomar os investimentos, né, que é o de amarelo, ok? Agora, vamos cruzar, primeiro a etapa eu abordei sobre as receitas. Na segunda, eu abordei sobre as despesas. E agora eu vou cruzar as duas, receita e despesa, para comparar, para verificar se há déficit ou superávit. Então, primeiro quadrimestre de 2025, primeiro quadrimestre de 2026. A receita de azul, que manteve muito próximo, de 13.300 para 13.800, e as despesas também, embora evoluiu, mas evoluiu mais timidamente, de 7.300 para 8.100. Ok? Já anualizado, como que ficou no ano passado, né, as despesas com 32 e as receitas com 45, gerou um superávit, né, aí de mais de 12 milhões, foi com um recurso que possibilitou tanto pagar grande parte das dívidas desses precatórios, né, e regular as finanças, e ter hoje um caixa para investimento esse ano, né? E já este ano vai ter um razoável equilíbrio, né? 50 milhões de receita e 48 milhões de despesas. Aqui é o cruzamento anualizado, receita e despesas, só que aqui o azul é a receita, né, desde 2013, e o vermelho são as despesas. Quando a despesa está por cima, significa que está ficando endividado, ou não está pagando fornecedor, né? Ou está com dificuldade financeira. Quando o azul está por cima, é que está gerando caixa. Então, em todo esse período, vocês podem ver que o primeiro ano que foi gerado um caixa, e um caixa substancial, foi em 2025. Todos os demais anos foi um leve superávit ou um déficit, né? E o déficit mais acentuado foi exatamente no ano que mais arrecadou. Embora mais arrecadou, mas ainda conseguiu gastar mais do que foi arrecadado. Agora, então, primeiro foi as receitas, depois as despesas, depois receita e despesa, que é o fluxo financeiro, e agora eu entro na quarta fase, que é abordando sobre o cumprimento dos índices legais e constitucionais, com a educação, saúde, Fundeb, pessoal, né, e o equilíbrio entre receita e despesas. A começar pela educação, nós temos aí também só que todos os quadrimestres de 2022 até agora,
né? Lá em 2022, 19%, que é esse azul mais claro. Em 2023 foi 22%, depois 25% em 2024. No ano passado foi 13%, e este ano 22% com a educação. No ano passado foi um valor muito baixo, porque não tinha nem professores, então teve que ficar nomeando, né, os meses de fevereiro e março e abril, ainda estava no processo de nomeação e composição de governo, especialmente o mês de janeiro, que praticamente não houve despesas. E este ano, então, fechou com 22,05, né? E deverá fechar o ano com 30%, ok? Já olhando anualizado, esse que é a série histórica, sempre em torno ali de 25% até 28%, né? Quase 29%. Em 2020, 26%, 27%, 26%, 25%, 30% em 2024, né? Já no ano passado foi 26,9%, e este ano deverá fechar com 30%, né? Vamos agora, o Fundeb. Todos os recursos do Fundeb devem ser gastos até o final do ano, pelo menos 90%, e o restante, o resíduo de 10%, entre janeiro e abril do ano seguinte, ok? Então, desde o primeiro quadrimestre, o azul forte é o que foi gasto em cada um desses quadrimestres com profissional do magistério, ok? Com os profissionais da educação. Já o cinza é a soma dos 70% com os 30%, ou seja, o conjunto das despesas, né? Então, 2022 foi 59%, 2023, 54%, o mínimo era 70%, né? Então, nesse caso, descumpriu. Já em 2024, recuperou com 90%. Do ano passado, 70%, bateu na trave. Este ano será, no primeiro quadrimestre, está 95%, embora ali na trave, mas é o primeiro quadrimestre. O que interessa é o final do ano. No final do ano de 2022, foi 92%, depois 90%, em 2024, 95%, em 2025, foi 84,8%, né? E este ano deverá ser quase a totalidade dos recursos, 98,5%, né? Porque está ampliando muito o ensino infantil, aí contratando mais profissionais, enquanto que não chega a receita. A receita das crianças que estão entrando esse ano, a gente só vai arrecadar no ano que vem, né? Aí, com a mesma receita e aumentando a despesa, aí o índice evolui desta maneira. E em relação ao total dos gastos, deverá ser gasto esse ano 114%. Por que é 114%? É todo o recurso desse ano e mais o recurso que estava no ano passado que não foi gasto. Vai ser 100% gasto, ok? Agora, anualizado, né? Tem que ser 70%, e foi 68, 65, né? Como eu falei, 14, 15. Aí depois 16, 70, 80, 87, 77. Em 2021, 70 no prego, né? Aí 2022, 92, 90, 95 e 84. E esse ano, o recorde de todo o período aí, de 98%, né? E em termos do volume de gastos, sempre em torno ali dos 100%, né? No ano passado foi 86% e esse ano 114%, que é exatamente o 100% e mais o que não foi aplicado. Agora, com a saúde, né?
também quadrimestralmente, está em destaque de amarelo os primeiros quadrimestres. 19 lá em 2022, 16, 20, aí 9%. E este ano está com 18%. Né? E em termos de fechar o ano, foi 20%, 18%, 19%, 18% e este ano 21,5%. Ok? Anualizado, está aí desta maneira. O pico foi em 2019, com 31,88%, né? E todos acima dos 15%, sendo que no ano passado 18,8%, e este ano 21,5%, que é a projeção de fechar. Já em relação aos gastos com servidores, a evolução aí quadrimestral sempre em torno aí dos 44%, né? Agora, do ano passado, começou com 45, reduziu para 43, não, 44, 45 e encerrou o ano com 43. Agora, este ano já está em 48, no próximo 49, 60 e com essa composição e os reajustes, vai ser 51,5%, ok? Então, e é possível desse número ser elevado lá para 53,5%, quase atingindo o limite por causa desses pagamentos, igual do abono que se propõe. Ok? E ele anualizado está desta maneira. Vocês podem ver que em 2017 foi um ano que ultrapassou o limite constitucional, né? E, então, depois de 2017, esse vai ser o primeiro ano que vai ultrapassar 51%, né? Então, aí a gente tem que ficar muito atento, né, saber fazer as contas aí, monitorar, para que a gente não ultrapasse o índice. Pronto, então, em relação à prestação de contas, eu encerro aqui. E vou iniciar agora abordando sobre a Lei de Diretriz Orçamentária. Se alguém quer se manifestar ou fazer alguma pergunta, ou eu posso fechar a apresentação aqui e abordar ao final. Presidente, pode ir ao final? Tá. São 7 os instrumentos de planejamento, né? O plano diretor, o plano geral de governo, os planos setoriais, o plano plurianual, a LDO, a lei orçamentária e a programação financeira e cronograma mensal de desembolso. E aí, em 13 de abril, enviamos o projeto que se encontra em tramitação aqui nesta casa, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Reduto para o exercício de 2027, que tem como diretrizes, né, orçamentária as seguintes: que as metas fiscais e prioridades da administração municipal, a estrutura e a organização do orçamento, as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município, as disposições referentes às transferências voluntárias, né, como será repassados os recursos aí para as entidades privadas sem fins lucrativos, a geração de despesas e as diretrizes sobre as políticas, despesas com pessoal, encargos sociais, a disposições sobre legislação tributária municipal, e aí, neste caso, esse ano ainda, será enviado aqui um novo Código Tributário.
E isso é necessário porque houve a reforma tributária nacional e mudou, por exemplo, agora existe ainda o IPTU e o ISS, mas ele está sendo substituído, ok? Então, a gente tem que enviar o projeto aqui para esse processo de transição que começou este ano e vai até 2032, ok? E a partir de 2033, não terá mais nem IPTU, nem ISS e essas coisas. Vai ser um outro tributo que nós iremos abordar aqui nesse tema específico. As prioridades da gestão municipal para o ano que vem é combater a pobreza e atender as demandas de saúde, educação, saúde e assistência social como prioridade, buscando universalizar, né, as demandas e melhorar, assim, a qualidade de vida dos munícipes, né? O desenvolvimento das políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população de reduto, especialmente dos segmentos mais carentes, procurando reduzir as desigualdades e disparidades sociais, né? A modernização da infraestrutura econômica, reestruturação e modernização da base produtiva e o desenvolvimento sustentável voltado para a geração de emprego e renda, a eficiência econômica, mas em equilíbrio, né, com ao meio ambiente, né, com a conservação, então uma política robusta, né, uma política ambiental, modernizar a estrutura administrativa, minimizando os custos e aumentando a capacidade de investimentos. E desenvolver a instituição prefeitura, né, modernizando-a e reorganizando essa estrutura administrativa. Em termos de valores, eu não vou ficar falando os valores, embora é obrigatório a apresentação dos dados, mas eu vou destacar as receitas totais líquidas para o ano que vem, né? 61 milhões e meio. Em 2028, 66 e 74 milhões em 2029, né? As receitas primárias retira juros, né? E aplicações financeiras, e aí tem-se o resultado nominal. Como se trata de valores futuros, né, anos futuros, 2027, 28 e 29, então a gente faz o orçamento para ele casar receita e despesa, por isso que o resultado nominal está zerado. Aí, quais são os programas de governo, né? Então, toda a estrutura, como vocês viram, tanto receita quanto despesa estão planejados, tanto anualmente, mas receita por receita e mês a mês. Tanto é que vocês receberam aí a LDO, que tem os anexos das receitas, item a item, mês a mês, e de acordo com as sazonalidades, né? Aí tenho novo tempo para o saneamento e qualidade de vida, e desse aí destaca, inclusive o projeto que chegou aqui hoje, já tinha enviado e foi retirado, mas exclusivo, né, assim, específico para o SAI, 10 milhões de reais. Então, esse valor aqui deverá haver um incremento, porque um grande volume de recurso, né, especialmente 14 milhões de reais, foram conquistados depois que o município limpou o nome. Então, enquanto não tinha negociado lá com o Estado de Minas Gerais e com o Banco Itaú
né, e com o Tribunal de Justiça, né, mas também vários outros pontos, inclusive prestações de contas, que a gente fez prestações de contas desde 2021, também que estavam pendentes. Depois que liberou, a partir de agosto, começou a aparecer recursos que estavam parados. E aí, só que o orçamento já tinha sido enviado em agosto. E esses recursos apareceram após. Mas esse aqui deve ser adequado, porque só para o SAI são 10 milhões e tanto. A gestão pública, juntos pela gestão pública eficiente, novo tempo de cuidado e inclusão social, né, 13 milhões nesse quadriênio, novo tempo para os caminhos da comunidade, junto pela cultura viva e turismo sustentável, novo tempo para educação e inclusão, e cada um desses aqui tem o objetivo. Eu vou ler só desses dois, mas aí depois, mas em cada um deles, olha, juntos pela cultura viva e turismo sustentável, é valorizar as expressões culturais e o patrimônio histórico de Reduto, promovendo ações que fortaleçam a identidade redutense e incentivem a produção artística local, ao mesmo tempo fomentar o turismo. Aí, em relação ao novo tempo para a educação e inclusão, assegurar o acesso à educação de qualidade para todos, com valorização dos profissionais, infraestrutura adequada, transporte escolar seguro e projetos pedagógicos que promovam o protagonismo estudantil. Novo tempo para o ensino infantil, que tem um programa específico nesse sentido. Por isso que, em torno desse programa, que foram abertos mais creches, e vai ser aberto ainda mais, né, no ano que vem também. De tal maneira, o objetivo é alcançar a meta de 2030, porque como a gente ficou atrás, né, em termos do ensino infantil, então agora a gente recuperar. Do ponto de vista do IDEB, do ponto de vista, já há um equilíbrio, né? Inclusive, uma das razões que a gente vai dar a gratificação aí para a educação, né? Juntos pelo esporte, lazer e bem-estar. Tempo de aprender, educação fundamental e inclusão, novo tempo para a nutrição escolar, juntos pela saúde integral da comunidade, e tempo de prevenção, vigilância pela saúde coletiva. Em relação à saúde, como vocês viram desde o ano passado, a contratação de profissionais da saúde, e pensando na saúde do corpo como um todo, tanto o aspecto psíquico quanto o orgânico, e de maneira preventiva, que é a prioridade do município, que é a atenção básica. Tempo de prevenção, vigilância da saúde coletiva, novo tempo para a gestão financeira com transparência, e aí nesse aqui que entra essa audiência pública e mais outras manifestações de compartilhamento de informações, né? Vai haver um incremento ainda mais acentuado no portal da transparência e mecanismo de transparência da administração pública municipal, juntos no caminho da educação, novo tempo de cuidado com a saúde, juntos pela sustentabilidade e meio ambiente, novo tempo para o campo e produção sustentável. Esse é outro ponto, que o município é basicamente agrícola, e não teve, né, não tinha ainda um volume de recurso ou atenção para a agricultura. Então, esse programa vem no sentido de resgatar e priorizar o apoio
pequenos agricultores. Me desculpe aqui. É hora de fazer ginástica. Eu estou gordo. Juntos pela saúde animal e bem-estar rural, novo tempo de inclusão e dignidade para todos. E muito obrigado. Né? Aí o seguinte, agora eu vou, para encerrar, abordar respondendo ao Caxias, que me fez uma pergunta, para onde que foi os 6 milhões de reais do ano passado? 76% foi para a Folha, né? No final de novembro, não tinha mais as dotações todas zeradas, e a gente precisava pagar o dezembro, o 13º e os acertos, né, do pessoal. Então, foi 705 mil para os contratados e 3.209.000 para os efetivos, né, porque mudou, diminuiu muito os contratados, aumentou os efetivos, mais o INSS 181 mil, 45 mil, e em relação a equipamentos, quase 1 milhão, 993. Foi quando comprou ambulância, 2 veículos, né, para vans, para a saúde e também para a educação. Também foram 2 veículos, né? Isso. No total de 4 ou 5 veículos, 6 veículos, isso. Então, o Caxias, foi para isso. E foi efetivamente gasto. Então, aquele dinheiro lá foi, aplicou, acabou, e pagou os funcionários. Aham. Sim. Ah, sim. Sim, perfeito. Sim. Sim. Ah, eu vou visitar aqui mais. Então, eu vou sentar na mesa mais com vocês, aí vocês vão perguntando, eu vou trazendo. Aham, isso. Isso mesmo. Uhum, né? Está esclarecido. Aí, agora, eu também, se me permitir, eu não sei nem se é adequado, falar sobre os projetos que vocês solicitaram de reenviar e refazer. Foram retirado aquele projeto que estava com 26 milhões e meio, ok? Foi retirado. E foi enviado 4 projetos distintos, sendo em torno de 6 milhões de reais era para custeio, para pessoal, ok? Pessoal. Aí, só que eu falei que ia mandar metade, né? Foi esse o compromisso. Então, em vez de ser os 5 e tanto, foi 2 e alguma coisa que está aí com vocês, 2.800, ok? Só para a Folha. E esse projeto só para a Folha, não mistura com qualquer outro. Vai estar o reajuste. Isso, está explicando, mas vai ser, ali vai pagar agora, inclusive é necessário para pagamento dessa folha, né, do mês de maio, o junho e julho, ok? Em julho ou junho, o prefeito vai enviar novamente um outro projeto para os meses seguintes. Isso. Né, foi o que a gente acordou, né? Talvez é possível dar quase para agosto, né? Mas como deverá faltar, em junho, né? No mês que vem, ou em julho, será enviado o projeto para os meses seguintes. Combinado? 3 meses de folha. Possivelmente para agosto. Isso.
Aí um outro projeto, que também era em torno de 4,5 milhões, aí reduziu para 2,200 pela metade, que é para custeio. Aí é precatórios, que a gente tem precatórios com esse que a gente tem que pagar do Benji Itaú, e também tem um precatório aqui, que é do próprio município, né, que é em torno de R$250 mil. No total, está pedindo 490 para sentenças judiciais, ok? E além disso, 1 milhão, eu estou falando de cabeça, né? Então, assim, os outros é para material de consumo, combustível, essas coisas, tá certo? No total de... Não, não. Só o valor. Só o valor. É porque isso é informação pública, é só pegar, mas a gente pode informar, né? Uhum. O prefeito tem aí de cabeça. Uhum. Tá. Então, esse é o segundo projeto, ok? E esse aí vai dar também para maio, junho, julho e possivelmente agosto. Esse outro, né? Ele foi feito para servir, inclusive, para agosto, né? Mas possivelmente poderá faltar para agosto. Então, era para 8 meses, eu cortei para 4, ok? É para metade. E aí veio, o que é lá do SAI, veio a parte, que é 10 milhões e tanto. Então, não tem jeito de cortar esse, não tem jeito de ser pela metade. Ou vocês aceitam o dinheiro chegar, ou não, né? Então, ele foi mandado todo, ok? Isso, 12 milhões de alguma coisa. Desses 12, tem obras de... Também tem 1 milhão ou 2 milhões ligado a asfalto, né? Parece que vocês já tinham acordado aí, de asfalto, e mais esses 10 milhões e meio que é para o SAI. Não, que vai acontecer. Tudo vai, né? É dinheiro para acontecer, né? E também neste que é de... primeiro, vamos voltar. Lá no outro que é de 2.200, também tem de veículos, igual da assistência social, que chegou o dinheiro do deputado, já teve a licitação, mas a gente está precisando da dotação para a gente dar ordem de compras. Uhum. O custo da manutenção é absurdo. E a estratégia é exatamente renovar toda a frota. Vocês vão ver carros chegando novos, um atrás do outro. Essa aqui é o objetivo. Ok? Então, a gente precisa desse. Esse, quando chegar, ainda no mês de junho, vai ser gasto todinho, porque já tem a licitação, a gente só está precisando da dotação. Né? Pronto. Aí, tem esse que é de 12 milhões, né, que a Rosângela falou. Aí, e tem um outro que é só de obras, que é mais ou menos uns 5 milhões, né? Só de obras. Esse de obras, que é mais asfalto, mais equipamentos, muitos equipamentos, máquinas, está todo lá. Na verdade, em forma de natureza. Agora, o que vai comprar, aí teria que escrever quase um livro, né? Aí, porque cada processo licitatório aí talvez uhum. 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 É isso. Agora, também chegou aqui corre também combinado e acordado o projeto para redução para berçarista e monitoras para 30 horas.
E também foi retirado o projeto aqui para o rateio. E foi retirado porque ele está escrito o rateio. Além de não falar o valor, mas rateio não fala valor mesmo, não. Né? Aí faz por decreto. O problema é que ele não é rateio. Porque o rateio é porque, como a gente tem que gastar no mínimo 70% com o profissional do magistério, se a gente estiver gastando 65%, o resto você tem que ratear, fazer rateio. Mas não, como vocês viram ali no gráfico, tudo foi 80%, 75%, ok? E este ano vai dar 90 e tantos por cento. Então, você não tem o que ratear, ok? Na verdade, foi a parte dos 30 que não foram aplicados, e não dos 70. Porque lá no rateio, o Fundeb é composto, você tem que gastar de duas maneiras. 70% com os profissionais do magistério. Se não gastar, você faz o rateio. Ok? Aí, esta parte gastou todos os anos acima dos 70%, entendeu, Rosângela? Então, você não tem o rateio. Mas como da parte dos 30 não foram aplicados, né? E tem um valor lá, e politicamente a decisão é de dar um destino, 900 mil reais serão destinados à gratificação dos profissionais da educação, de todos os profissionais da educação. O critério, a princípio, será partes iguais, mas proporcional ao número de meses trabalhados. Ok? Não, houve 1.452.000 que passou do ano passado para esse ano, ok? É o seguinte, todo ano passa, tanto é que todos os anos ali passou. 10% é para realmente gastar e custear, porque até chegar o próximo dinheiro, você tem que ter um dinheiro em caixa, ok? Então, esses 10%, que são 700 mil reais, você não pode comprometer, porque ele já é do dia a dia, você entendeu? Então, é isso. Sim, só que vai ser... para todos. E será superior a 3 mil reais. Sim. Como eu abordei todos os assuntos, não ficou nenhum pendente, só por uma questão de responsabilidade e preocupação. Olha, hoje é dia 22. É por causa da folha. Então, o projeto que é da folha, e também há outro projeto que é do custeio, a gente está precisando para ontem. Né? E também o terceiro projeto, que é dos equipamentos, que houve licitações, e aí a gente precisa entregar as máquinas, e precisa entregar os veículos, ok? Então, para todos nós que estamos de mãos dadas e querendo impulsionar o reduto e colocar o reduto para voar, né? Aí a gente precisa liberar para que todo esse material chegue. Beleza? E vocês vão ver muita coisa bonita aí pela frente, né? Beleza? Eu estou à disposição, eu volto para o Bibi aí. A palavra.
voltando aqui, dando continuidade, né, gente? Como eu havia dito no início aqui, agora, vocês vereadores, vocês têm 5 minutos, se tiver alguma dúvida aí, para fazer alguma pergunta para o doutor Adilson, se tiver alguma dúvida aí. Né? O mais é isso mesmo. Então, não temos palavra franca, tá, gente? Já foi toda dúvida. Então, a audiência está encerrada. Temos todos uma excelente noite e um excelente final de semana. Ficamos todos com Deus.